Paz do Senhor para os irmãos, um ótimo dia para todos. Mais uma vez eu estou aqui para dar continuidade e ao término dessa revista. A lição que estamos estudando é Crendo na ressurreição do corpo e na vida eterna. Essa revista desse trimestre que nós estudamos foi Crendo as doutrinas cristãs. E estamos chegando a mais um término de uma lição, de uma revista, mas eu prometo que semana que vem eu virei com outras revistas e creio que as aulas que será escolhida vai ser maravilhosa para cada um de nós. Que o Senhor Jesus venha abençoar cada um de vocês e desde já deixo meu agradecimento por vocês estarem aqui assistindo, sempre me acompanhando, assistindo as aulas, curtindo e compartilhando. E vamos para mais uma lição, para o término dessa lição, que é o tópico 3, que tem no título Esperando a Vida Eterna. O 3.1 vai dizer: o destino dos ímpios. No final de todas as coisas, aqueles que rebelaram contra Deus, que são perversos em sua natureza, sem amor no coração, que vive a vida como o objetivo de fazer o mal e a perversidade para o outro, para a tristeza eterna, ouvirão do Senhor: aparta-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui o que acontece? O inferno ele não foi criado para os seres humanos. Ele foi criado para o diabo e os seus anjos caídos. Mas infelizmente, no grande dia, muito ser humano, muita alma de gente, de pessoas irão para aquele lugar. Por quê? Porque foram maus, cometeram grandes maldades, mas nunca se arrependeram do que cometeram de ruim. Nunca pediram perdão àqueles a quem eles cometeram essa maldade. Então, enquanto você está em vida, se você tem um coração perverso, mude seu coração. Deus está de braços abertos te esperando para que você mude o coração e entregue sua vida para Ele. Vá lá, faça isso, porque depois da morte não tem como mais você se arrepender. Alguns lugares até dizem que ainda tem um lugar para você se arrepender, mas o arrependimento é aqui. Morreu, se você não se arrepender, é inferno. Mas se você tiver se arrependido, é céu. O 3.2 vai falar: o destino dos justos. Mas aqueles que pela fé foram alcançados pela graça de Deus, deram lugar a uma nova natureza, com o amor no coração, vivendo com o objetivo de fazer o bem para o outro, para a alegria eterna, ouvirão do Senhor: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Então, todo aquele que sempre teve a bondade no coração e aquele que se arrependeu de tudo de ruim e não praticou mais a maldade, mas só a bondade e caminhou no caminho do Senhor, esse herdarão o reino dos céus. Eu não estou querendo dizer que é aquela pessoa boazinha, que todo mundo fala, nossa, era uma pessoa tão boa. Não, não é isso. Porque não adianta ser só boa. O que adianta é trilhar o caminho do Senhor. Trilhar o caminho do Senhor Jesus. Então, se você é uma pessoa boa, amorosa, gosta de ajudar as pessoas, continue nesse caminho e se direcione na direção de Cristo. Porque todo aquele que fizer a vontade de Deus vai para o céu, vai herdar o reino dos céus. E Deus, depois da sua morte e ressurreição, vai estar de braços abertos te esperando. Mas, infelizmente, aqueles que não se arrependerem, o lugar deles vai ser um inferno. 3.3. O estado eterno. A Escritura mostra com clareza que a morte não termina a vida, antes dá início a outra. Há uma eternidade nos esperando, pois o ser humano não foi criado para ser finito. A crise humana em lidar com a morte e a finitude da vida atesta isso. Inconscientemente, o ser humano tem a consciência da eternidade,
Portanto, ouçamos a pergunta de Jesus na parábola do rico insensato e meditemos. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. E aí, fica para vocês meditarem, como para mim também meditar. E se Deus chegasse hoje e falasse que era o seu último momento, que agora era o seu dia da morte, para onde iria sua alma? E aí? Iria para o céu ou para o inferno? A decisão é sua. A escolha é sua. O que você tem feito para agradar o Senhor? O que você tem feito para... você tem andado no caminho do bem ou no caminho do mal? Você tem andado com Cristo ou tem andado com o diabo? Sim, eu vou falar, às vezes a gente fala inimigo, mas vou falar bem claramente, com Cristo ou com o diabo. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu ajudo o outro, isso e aquilo. Mas se você não andar no caminho do Senhor, ainda for perverso dentro do seu coração, não se arrepender das maldades que fez ou pratica, porque todos nós podemos cometer pecado. O pecado, nós podemos não viver mais no pecado, mas pecar, nós pecamos infelizmente todos os dias. Até mesmo sem querer a gente está pecando. Porque o pecado existe, a nossa natureza é pecaminosa, mas se a gente não se arrepender do pecado que cometemos, não tem jeito, não tem salvação. E naquele grande dia, o Senhor Jesus vai falar para a gente se afastar dele. Mas se nós nos arrependermos do pecado, seja ele qual for, o Senhor Jesus vai estar de braços abertos te esperando naquele grande dia. Amém? A conclusão dessa lição vai falar: cremos na ressurreição do corpo na vida eterna. Ao encerrarmos esse ciclo de estudo, desejamos que você tenha crescido na graça de Deus e no conhecimento das Escrituras. Seja encorajado a viver uma vida com Deus, na comunhão da sua igreja local e a fazer o bem sempre em amor, no amor de Deus. Viva em esperança, sabendo que apesar da nossa finitude, temos uma esperança gloriosa e eterna. Deus o abençoe. Obrigado por mais uma vez vocês assistirem a minha live, o meu estudo, compartilhar. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês e que nessa manhã Deus venha trazer a solução para tudo aquilo que você deseja, todos os seus problemas. Que Deus abençoe o seu dia.